Oi, caro aluno, como é que você está? Aqui, ó, já estamos prontos para mais um encontro, para mais uma aula, para a gente continuar estudando sobre o Design Thinking. Já pesquisou mais sobre as etapas que nós já estudamos? Hoje nós vamos estudar a terceira etapa do Design Thinking, que é a prototipação. E aí, para a gente começar a abordar esse tema, esse conteúdo, nós vamos trazer alguma coisa, resgatar alguma coisa das aulas anteriores. O que é mesmo Design Thinking? Vamos aqui pegar os nossos slides, né, para nortear a nossa aula. O que é mesmo Design Thinking? Ah, tá, é uma ferramenta de inovação, de forma sintética, assim, de forma bem sucinta, ok? Muito bem, quais são as três etapas de um processo de Design Thinking? Ótimo, imersão, ideação e prototipação, que é o assunto da aula de hoje. Então, na imersão, lembra o que é imersão no Design Thinking? É você se aproximar da realidade do problema. Beleza, eu posso me aproximar de uma forma superficial ou de uma forma aprofundada. A superficial é através de pesquisas, em sites, em revistas, em jornais, todas as informações disponíveis sobre aquele problema que eu estou tentando resolver com uma solução inovadora. Como seria essa imersão aprofundada ou em profundidade? Quando eu vou lá no local, quando eu vou em loco, sentir na pele aquele problema que eu estou tentando resolver. Muito bem, feito isso, coletado tanto as informações na etapa superficial como na etapa em profundidade, eu venho para a análise. Eu começo a analisar tudo que foi coletado e aí eu faço a síntese de todas essas informações, o que de fato é relevante para o nosso processo de Design Thinking. Muito bem, feito isso, essa imersão com todas essas etapas, com todas essas fases, aí nós vamos para a ideação, que inclusive foi o assunto da nossa última aula e que eu tenho certeza que vocês pesquisaram, dedicaram horas de estudo sobre o tema. Muito bem, a gente vai para a etapa de ideação. Na etapa de ideação, lembra como é que ela acontece? Isso, faz aquele brainstorming, aquele tororó de palpite, aquela tempestade de ideias, onde não há espaço para juízo de valor de nenhuma das ideias. É viajar mesmo, deixar o cérebro brincar, pensar de forma criativa e, às vezes, as ideias mais bizarras, elas trazem resultados fantásticos para as organizações. Feito esse brainstorming, aí lembra que a gente falou que a gente pode fazer o workshop também, paralelo a isso, vários workshops. Agora tem uma forma de conduzir o workshop. Lembram dela? Isso, primeiro aquele momento informal, para que a gente possa descontrair, integrar, ambientar os participantes do grupo. O interessante é que aconteça nessa fase de ideação, a participação de pessoas, de profissionais de diversas áreas que tenham correlação com o problema que nós estamos tentando resolver. Muito bem, feito o workshop, aí a gente faz aquele cardápio, lembra do cardápio? Isso, cardápio de ideias, para que todos fiquem sabendo de todas as ideias que afloraram durante esse processo de ideação. Quando a gente faz o cardápio, como é que a gente faz? A gente pega todas as ideias e as conduzem até a próxima etapa do Design Thinking? Não, muito bem. A gente usa aquela matriz de posicionamento, que é aquela ferramenta onde vai ser possível selecionar as ideias mais estratégicas para a prototipagem. Ah, então, professora, é bom lembrar que não são todas as ideias que vão para a prototipagem. Não, não são todas as ideias. Inclusive, eu falei para vocês que no máximo 3, senão a gente perde o foco. As etapas do Design Thinking, elas não são engessadas, não são inflexíveis, mas elas precisam seguir
ter uma sequência lógica. Nunca perca de vista essa sequência. Não perca também o objetivo do seu processo de design thinking. Ok? Tudo certo até aqui? Muito bem. Agora que já sabemos tudo sobre o que é design, a primeira etapa, a segunda etapa, vamos conhecer essa daqui, que ela é fantástica. Aí você vai dizer, ô professora, mas tudo a senhora disse que é fantástico. É porque se você mergulhar nesse universo, você também vai ter essa mesma sensação. Deixa para você fazer alguma avaliação sobre o design thinking depois que você experimentá-lo. Uma fruta, se eu pegar aqui uma laranja e perguntar para você, essa laranja ela está doce ou ela está azeda? Você não terá a capacidade de dizer como ela está se você não experimentou. A mesma coisa acontece com o design thinking. Você não pode dizer que não é um universo fantástico sem que você tenha experimentado antes esse universo. E aí eu falei antes que a gente primeiro experimenta, depois a gente reclama, né? Que tem gente que faz o contrário. Primeiro reclama antes de executar, não é? E não é assim no design thinking. Muito bem, então vamos para a prototipação, ou seja, fazer a prototipagem. O que é isso, professora? A prototipação nada mais é do que a tangibilização de uma ideia a fim de representá-la na realidade. Ideia, ela é muito subjetiva. Se eu começar a dizer para você assim, ó, eu tenho uma ideia. Lembram do exemplo que nós pegamos na última aula? De conhecer esse universo de EAD. Aí a gente começa a ter ideias. Nós definimos que a ideia que a gente ia prototipar, uma delas, seria a maquiagem da professora. Lembram? Quando você vai prototipar, você vai ter que se usar de ferramentas que te possibilitem deixar essa sua ideia tangível. Isso, tangível é aquilo que você pode tocar, é aquilo que você pode ver. A ideia, ela não é vista por nós nessa fase de ideação. Ela é imaginada. É a professora com aquela maquiagem, a maquiagem que ela fica tudo azul, depois fica tudo rosa. Ou então não, a maquiagem de animais na metade do rosto da professora. Olha, nós estamos imaginando. Essas ideias, elas estão no campo subjetivo. Quando a gente está num processo de design thinking, a gente precisa materializar a ideia. Porque para vender uma ideia materializada é mais fácil do que você simplesmente deixar no campo da imaginação. É muito perigoso quando a gente deixa nesse campo da imaginação, porque quando você diz assim, olha, vamos fazer a professora com uma maquiagem onde tudo fique azul, certo? Onde todo o rosto dela fique azul. Cada um vai me imaginar de uma forma. Por mais que a gente tente se aproximar, cada um vai imaginar de uma forma. Mas se a gente materializar, o que seria a materialização dessa maquiagem? Então pronto, mostra a professora com a maquiagem feita, toda azul, a outra toda rosa, a outra toda colorida de bicho na metade do rosto. Pronto, a gente materializou a nossa ideia. A mesma coisa acontece no processo de design thinking, na prototipagem. É materializar a nossa ideia. Tá, professor, vamos deixar isso mais claro. Apesar de ser apresentada como uma das últimas fases do processo de design thinking, ela pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com as outras etapas. Lembra aquela ideia da imersão? Eu identifico um problema, começo a pesquisar sobre eles. Há equipes que já fazem uma prototipagem. E quando elas vão fazer aquela pesquisa em profundidade, elas já levam o protótipo. E aí elas já fazem essas etapas simultaneamente. Pode acontecer? Pode. Agora, o que é que a gente tem visto na prática? É que quando a gente protótipa, antes de pesquisar, a gente demanda mais recursos. E às vezes aumenta os custos do nosso projeto. Por isso que a prototipagem depende da ferramenta de prototipagem que você vai utilizar.
a gente só deixa para usar quando já tem todas as ferramentas, ou todas as informações, todas as etapas anteriores cumpridas. Porque às vezes eu protótipo e aí quando pesquiso que vem para a fase de ideação, a ideia selecionada na matriz de posicionamento não é aquela que eu prototipei. Mas porque eu estou falando sobre essa mudança de fase ou fases acontecendo simultaneamente? Para que vocês saibam, mais uma vez, que isso é possível. Então, uma das últimas fases do processo é a prototipagem, de fato, mas ela pode ocorrer paralelo em qualquer momento do seu processo de design thinking. Quem dá esse ritmo é quem está na coordenação do processo. Ok? Então, a confecção de modelos físicos, olha, é deixar tangível, é materializar a sua ideia, constitui um excelente meio para apresentar o novo produto aos consumidores potenciais e outros profissionais da empresa. Aí você vai dizer assim, professora, então a prototipagem ela só pode ocorrer quando eu estou desenvolvendo um produto novo, porque aí sim eu deixo ele tangível. E quando é um serviço, como é que eu faço a prototipagem? A prototipagem, ela acontece quando eu peço ao meu cliente que ele experimente aquele possível serviço antes mesmo dele ser lançado no mercado. É uma prototipagem? É, mas também quando se trata de serviço, aí você vai ver que está muito relacionado com o que vem depois da prototipagem, quando nós estamos trabalhando com serviço. Quando a gente está trabalhando com produto, aí é muito mais fácil a gente identificar essas fases do processo de design thinking. Então, excelente meio para apresentar, constitui um excelente meio para apresentar o novo produto aos consumidores potenciais e outros profissionais da empresa. Porque percebe que nem todo mundo da empresa está envolvido no processo de design thinking, você e uma equipe. Então, eu vou prototipar a minha ideia para ver o que é que os meus consumidores, ou aqueles clientes que são consumidores, que são alvo de interesse do meu produto, e também os demais profissionais da empresa. Eu posso aproveitá-los, inclusive, como se fosse uma espécie de cliente interno daquele meu produto e dar o olhar deles, eles transmitirem para mim a percepção deles sobre aquilo que eu estou criando. Então, quando a gente fala em prototipagem, a prototipagem é materializar minha ideia para que eu leve para o meu cliente, meu consumidor, antes de lançar no mercado, para que ele faça algumas observações e também para os demais profissionais da empresa que não estão envolvidos nesse processo de design thinking. Muito bem, mas como é que a gente faz, ou aliás, por que prototipar? A gente prototipa uma ideia para reduzir as incertezas do projeto. Quando a gente está envolvido no projeto, tem algumas dúvidas. Será que seria melhor uma maquiagem com brilho ou sem brilho? Quando a gente protótipa, a gente já sabe. Olha assim, não, esse aqui não vai ser muito bem aceito. Eu tenho certeza disso. Mas eu não posso também fazer juízo de valor da minha prototipagem. Quem tem que fazer? Isso, o consumidor, aquele que vai comprar a minha ideia. Então, a gente protótipa para reduzir as incertezas dos projetos, trazer uma solução final mais assertiva. Quando a gente materializa, a gente diz, não, vai primeiro colocar o prime, depois põe a base. Não, essa sequência não está muito boa, porque na prototipagem, quando a gente fez, não deu muito certo na professora. Então, a prototipagem, ela é maravilhosa porque ela diminui essas incertezas e aumenta a nossa assertividade. Isso é que é interessante na prototipagem. Antecipa eventuais gargalos e problemas e reduz riscos e otimiza custos. Eu acho fantástico quando a gente usa esse termo aqui, antecipa, esse verbo, antecipa eventuais gargalos e problemas. Às vezes a gente pensa que está com a ideia, com a solução. Quando a gente vai para a prototipagem, os problemas que aconteceriam lá com os consumidores, eles acontecem antes conosco. E isso é fantástico,
porque eles não ficam nem sabendo da dificuldade. A mesma coisa, às vezes é frustrante quando você compra um produto ou um serviço e você fica insatisfeito. Fica insatisfeito porque não houve uma prototipagem. Se houvesse a prototipagem, aí talvez, alguns desses problemas seriam eliminados nessa fase. O consumidor não iria nem perceber ou nem sofrer com essa falha de produção nossa, certo? Então, por que a gente prototipa uma ideia? Para reduzir custos, as incertezas, antecipar os gargalos, os eventuais e fazer também um produto mais assertivo para o nosso público-alvo. Muito bem, professora, mas quais são essas ferramentas? Você tem ideia assim? Vamos imaginar que você está fazendo parte desse processo de Design Thinking para deixar a professora de Design Thinking lá do curso mais interessante, a aula não ficar enfadonha. Quando fizeram lá o cardápio de ideias, decidiram que seria a maquiagem da professora. E aí, as 3 ideias de maquiagem. Que tipo de maquiagem? Um azul, uma rosa ou animais na metade da face da professora. Como você faria essa prototipagem? Era apenas maquiando uma professora? Tem professora que tem a pele clara, tem professora que tem a pele negra. E aí, essas cores ficam legais nesses 2 tons de pele? Tem professora que nem é claro, nem é escuro, é parda, é um meio termo. E aí, é a mesma maquiagem? A duração dessa maquiagem, ela é correspondente à duração do nosso tempo de gravação aqui? Ou vocês acham que a gente só fica aqui esse momento que está com vocês? Essa aqui é a melhor fase, é a melhor hora do nosso processo de gravação. Porque tudo ocorre certinho, né? Mas até chegar aqui tem todo um processo. E aí, há quanto tempo atrás a professora já foi maquiada? Olha, tudo isso é na prototipagem que a gente vê. A gente vai testar todas as possibilidades dentro daquelas ideias que nós escolhemos. Então, quais seriam os recursos disponíveis para a gente vender essa nossa ideia ao dono da empresa? Como a gente faria para vender essa ideia às demais professoras de Design Thinking da organização, que seriam as nossas consumidoras? Vamos pensar dessa forma. Aí a gente vai sair maquiando todo mundo. Cada um reage de uma forma. Tem professora que transpira mais, outra transpira menos. E agora? Vamos, então, maquiar todas elas antes da gente vender esse produto, essa ideia para o dono. Existem algumas ferramentas, é sobre elas que eu queria falar com você, de prototipação. Para a gente prototipar uma ideia, para a gente deixar ela tangível, ok? Então, vamos conhecer a primeira? Storyboard. Olha, o storyboard, ele é bem interessante, é uma representação visual de uma história através de quadros estáticos compostos por desenhos, colagens, fotografias ou qualquer outra técnica disponível. Eu tenho aqui um exemplo de storyboard. Lembra daquelas historinhas em quadrinho? Isso, é mais ou menos aquilo ali. A historinha em quadrinho, ó, que a gente faz e aí a gente... Você poderia, ao invés de maquiar todas as professoras, você poderia fazer um storyboard para uma professora de pele clara, para uma professora de pele escura, negra, de uma professora parda, e aí você faria a sequência, ela chegando no setor de maquiagem, a maquiagem sendo feita, entrando em estúdio para testar a sua aula, gravando a aula, depois da aula e a remoção dessa maquiagem. Tudo isso aqui poderia estar representado, todas essas etapas desse processo, dessa ideia ou da materialização dessa ideia, poderia estar sendo representada através do storyboard. Não é fantástico? Ao invés de ter todas essas professoras aqui, a gente faz a maquiagem, né, o processo de maquiagem e demaquilagem em um storyboard. E aí a gente tem
como a gente materializa a ideia e tem como vendê-la para o proprietário da empresa, para as demais colegas de trabalho. Não esqueçam que a gente tem que sempre que prototipar, pensando ou envolvendo o nosso consumidor final e aquele que vai comprar nossa ideia, para que ela seja comercializada. E, inclusive, também pegar a percepção dos outros funcionários da empresa, dos outros colaboradores. Então, esse é um exemplo claro de storyboard que eu particularmente gosto muito, principalmente quando a gente tem na equipe pessoas com habilidade de desenho. Pode ser desenho gráfico, pode sim. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente pensa que inovar necessariamente tem que ter o uso de tecnologia, mas algumas etapas a gente pode fazer sem ela. Lembra que eu falei que pode ser com fotografias, o storyboard montado com fotografias. O storyboard ele pode ser montado também com figuras, que o recorte de revista e você vai montando. Essa é uma ferramenta. Professora, mas essa daí para nossa ideia não seria mais interessante. Tudo bem, você tem que ver qual é a sua ideia e qual será a melhor forma de materializá-la. Mas eu preciso apresentar para vocês todas as ferramentas disponíveis, né? Então, a primeira delas é o storyboard. Depois a gente vem, ó, conhece mais um aqui, que é a encenação. Ah, essa encenação, ela é fácil, né? É uma simulação improvisada de uma situação que pode representar desde a interação de uma pessoa com uma máquina até um simples diálogo entre pessoas para ensinar aspectos de um serviço ou de um produto. E aí, que encenação a gente tem essa ferramenta, ela é bastante usada, né? A gente sabe que, inclusive, a gente gosta muito de teatro, né? Eu, particularmente, gosto muito de teatro. Então, outra forma de materializar a minha ideia é através da encenação. E aí, a encenação pode ser homem, máquina, ou pode ser dois seres humanos, ou mais, pode sim. De repente, a forma que a gente encontra de materializar, de deixar tangível aquilo que está no campo da imaginação, no campo das ideias, eu posso me utilizar dessa ferramenta aqui, que também ela é eficaz. Eu costumo dizer, eu confesso para vocês que eu não costumo usar muito essa ferramenta. A storyboard eu uso muito, mas a de encenação, não. Porque lembra que a gente vai no processo emocional do design thinking o tempo todo, mas chega um momento que ela é muito racional. E ao meu ver, mas isso é um juízo de valor meu, tá? Quando a gente usa essa ferramenta, fica meio que romântico o nosso projeto. E eu não gosto muito porque eu tenho receio da gente perder a racionalidade e perder o foco. Mas, de repente, você tem essa maturidade e a encenação, você vende muito bem a sua ideia, materializa e, de repente, fica legal. O outro é o diagrama, né? O que seria esse diagrama? É uma organização de eventos e processos de uma forma a facilitar a visualização e compreensão do receptor da informação. Enquanto o storyboard, a gente faz aquela sequência de desenhos, no diagrama, é como se fosse um organograma. Né? Você olha para o organograma, você já sabe ali quem está subordinado a quem é a autoridade máxima dentro de uma organização. E um diagrama também é assim. A gente faz esses eventos, né? Um processo de eventos. Primeiro, a professora chega ao estúdio, faz isso, faz aquilo, sem desenhos. A gente faz com informações, não com desenhos, não com figuras, com imagem. E aí a gente faz o diagrama dentro daquelas caixinhas, tudo muito parecido com um organograma. Aí facilita, né, a visualização de todo o processo de maquiagem e pós-gravação, como é que isso vai ocorrer, mas dentro de um diagrama. Ótimo, mas nós temos também, essa daqui é muito conhecida e o pessoal da construção civil se utiliza muito e muito bem dessa ferramenta de prototipagem, de prototipação, que é a maquete, que é uma forma de reproduzir uma realidade ou contextualização. Através dela são feitas representações tridimensionais simples
de sua ideia. Eu, particularmente, gosto muito disso aqui. Não sei se vocês, onde vocês estudaram, tinha aquela história de feira de ciências, né, que feira de cultura, se utiliza muito de maquete. Quando eu falo que a construção civil ela faz muito bem isso, porque a maquete, ao meu ver, é uma ferramenta fantástica de prototipagem. É muito legal porque ela cria o desejo de adquirir aquela ideia. Quando a gente usa, por exemplo, vai em um empreendimento que ele está em fase de construção ou de lançamento e eles montam aquelas maquetes maravilhosas, essa está maravilhosa, mas existem maquetes muito mais completas, muito mais complexas também, né? Com uma área maior. Você se imagina na borda da piscina, você se imagina no espaço gourmet, você se imagina no redário do empreendimento, lá no espaço zen, na academia. Eles criam toda uma ambientação. Na verdade, a maquete, ela ambientiza ou ela cria uma ambientação para que você se visualize já lá, morando naquele lugar. Então, é isso que acontece com esse tipo de prototipagem. Ela é fantástica, é uma ideia de um empreendimento, que aí pode ser residencial, comercial, aí é a escolha não, é o seu projeto, seja comercial, seja residencial, mas põe até os carrinhos, né? E você imagina o seu carro também chegando ali, você consegue ver exatamente a distância da piscina para a sua unidade que você está querendo comprar. Se você não tiver noção clara de distância, mas pelo menos você vai ter uma visão clara do ângulo de visão da sua unidade para as determinadas áreas do empreendimento. Eu, particularmente, eu gosto muito de maquete. Eu não sei fazê-las, mas eu gosto muito de maquete. E existem, inclusive, empresas especializadas em produzir maquetes. Então, se na sua equipe não tem ninguém com essa habilidade, você pode contratar uma empresa que faça esse tipo de prototipagem da sua ideia. E essa daqui eu acho bem interessante, acho bem legal. Muito bem, mas a gente só tem esses tipos, 3 não, 4, né? Storyboard, encenação, diagrama e maquete. Será que só tem essas 4? Ou existem outras? Tenta lembrar aí de alguma. Lembra de alguma forma da gente materializar? Ah, tá. Inclusive, lembra da nossa ideia da maquiagem? Será que essa maquete seria uma ferramenta legal? Talvez não seja a melhor, mas aí o diagrama pode ser legal, o storyboard pode ser legal, até a própria encenação pode ser legal. Então percebe que a gente precisa entender ou saber quais as ferramentas existem, quais são as ferramentas existentes e também saber em que momento usar. É o pulo do gato. Às vezes um projeto ele tem muito sucesso, não é pelas ferramentas que existem no mercado, não, é pelo conhecimento de quem está conduzindo o processo sobre estas ferramentas e também a habilidade, o feeling de saber qual é a melhor ferramenta para ser sacada, para ser trazida, para materializar aquela ideia. Tem ideia que não é nem tão boa. Eu já participei de processos que eu vivenciei isso. Aquela ideia não era a melhor ideia do cardápio, não era, definitivamente não era. Não era a melhor entre as 3 selecionadas na matriz de posicionamento, não. Mas ela foi muito bem prototipada. E aí, quando ela é muito bem prototipada, ela é vendida com mais facilidade. Então, olha só, uma ideia muito boa, ela pode não ser bem aceita ou ela pode não ser bem valorizada porque ela não foi bem prototipada. Olha só, todo aquele trabalho que nós tivemos até aqui, a gente colocar a perder com uma prototipagem mal feita. Então, professora, a prototipagem
é a fase mais importante do processo de design thinking. Quem disse? Tem ideia que é tão ruim, que por mais que eu seja uma excelente profissional na área de prototipagem, eu não consigo vendê-la. Então não existe fase mais importante. Todas são importantes, todas elas. E em todas elas nós precisamos de profissionais capacitados. Mas nós temos mais. Tem mais ferramenta de prototipagem, que é a história. Ela é muito parecida com a encenação, né? Que eu falei que pode ser o homem-máquina ou só homens, né? Só seres humanos. Mas a história é contar fatos ou um enredo de forma a transmitir toda a sensação do contexto real ou imaginado ao público. Conte sua ideia a partir do futuro. Eita, como seria isso? Conte a sua ideia a partir do futuro. Lembra da maquiagem? Isso. Eu vou contar a minha ideia, a diferença da encenação para a história, a diferença assim, mais evidente. É porque na encenação, a gente vai encenar a professora chegando, a professora sendo maquiada, entrando no estúdio, removendo a maquiagem e indo embora. A encenação, o storyboard também, só que em desenho. Ou então em diagrama. Mas a história, a gente costuma dizer assim, olha, conta a história do futuro para cá, certo? Aí como é que seria contar a história a partir do futuro? É você começar a vender sua ideia imaginando já todos os professores ou todas as professoras com essa maquiagem. E aí imagine todos os professores dessa forma e vai até chegar o momento atual. É de lá para cá. Esse é o grande segredo dessa ferramenta de prototipagem, que é a história. É você contá-la a partir do futuro. Você conta a sua ideia, não é a construção do resultado, não. É a partir do resultado para cá. Aí você começa a vender sua ideia. Aí você no final, vamos imaginar, porque aí tem que ter habilidade, tem que pôr emoção, tem que ter como o corpo fala, né? Então tem que ter toda uma interpretação. E aí você imagine se alguém vai querer uma professora com uma maquiagem básica, simples e que não seja mais empolgante. Ah, realmente, ninguém quer mais isso não. Não, tem que ser essa daí mesmo, que muda à medida que a professora vai abrindo a boca, vai mudando de slide. Não sei como foi que você construiu sua ideia, mas você vem de lá para cá, quando chega aqui vai dizer, isso aí, olha, isso é cara de professora, de ensino de EAD, de design thinking. Não é não, tem que ser realmente daquele jeito. Tem gente que conta uma história, minha gente, tem gente que sabe contar a história tão bem contada que até mentira às vezes passa por verdade. Que não é o caso daqui. Aqui não cabe mentira. Mas estou dizendo assim, tem gente que tem uma habilidade de contar história. Vai contar, por exemplo, uma piada. A piada nem é tão extraordinária, mas faz a gente morrer de rir. Já tem gente que pega uma história, uma piada que é maravilhosa, conta e ninguém acha graça. Porque não tem habilidade. Tudo é talento. Então, de repente, você tem alguém no projeto, ou então pode convidar alguém para fazer a prototipagem através do conto de história. Agora, contar a história, mas você não pode esquecer, a história, ela não pode seguir a mesma sequência do storyboard, do diagrama. Não, ela tem que ser a partir do futuro para cá. Se não for assim, do futuro para cá, então é uma história qualquer. Não está sendo utilizada uma ferramenta de prototipagem ou de prototipação do design thinking. Ok? Muito bem. Será que terminou? Ou tem mais? O que foi que a gente viu mesmo? Storyboard, diagrama, encenação. O que mais? Encenação, maquete, história. Ótimo. Tem mais? Tem. Tem mais uma que eu queria apresentar para você, que é a impressão 3D. Aí é o uso assim, pesado de tecnologia. Você já viu uma impressão 3D? Gente, é impressionante. Parece que a gente está com o objeto na mão.
É um papel, é verdade. O diagrama pode estar impresso, o storyboard também, mas a impressão 3D, eu peguei aqui um exemplo de impressão 3D e trouxe para vocês. Isso aqui é uma impressão 3D. A gente não está com esse tênis colorido na mão, não. Isso aí está em um papel. Isso foi impresso em uma impressora 3D. Olha que coisa fantástica. Imaginem você vender uma ideia. Tá, nós não vamos trazer as professoras todas, mas a gente vai fazer uma impressão 3D de todas elas, no sentido de ver cor de pele, durabilidade, como a professora se comporta na questão do suor, e aí a gente faz essa impressão 3D. Olha que coisa fantástica. Toda empresa tem? Não. Nem toda empresa que eu trabalho, que eu dou consultoria, ela tem essa impressora 3D. Mas existem também empresas que elas prestam esse serviço para nós. Olha, a pessoa inteligente não é aquela pessoa que sabe tudo. Não. Pessoa inteligente é aquela que se cerca de pessoas inteligentes. Então, às vezes você não tem um recurso dentro da organização, mas você sabe onde encontrar esse recurso. Olha, por isso que a gente tem que estar pensando sempre no nosso universo profissional, não apenas olhando para dentro apenas da organização, mas olhando para fora. Onde estão os seus parceiros, onde estão os recursos que você necessita. Olha, nenhuma empresa, nenhuma profissão nenhuma tem todas as condições necessárias, nenhuma. Sempre nos falta algo, sempre. E aí o que a gente faz? Vai buscar esse complemento fora. Às vezes, quando eu digo fora, não é nem fora da organização, pode ser dentro da organização, mas fora do grupo, do processo de design thinking, fora daquela gerência, daquele setor. E às vezes é fora mesmo. Então, ó, tá pensando, lembra 2.0, 3.0, isso, mudar o modelo mental. Tem que mudar o modelo mental. Ah, porque é assim, não existe porque é assim. Ah, porque aqui não tem. Não existe isso, é porque aqui não tem. No design thinking, é pensar fora da caixa. É pensar de forma criativa. Eu não tenho dessa forma, mas eu tenho de outra. Eu não tenho de nenhuma das formas, então eu vou buscar fora. Mas o design thinking, ele exige esse pensar diferente. Por isso que eu disse a vocês que eu adoro trabalhar com design thinking, porque à medida que a gente trabalha tentando encontrar soluções criativas para velhos problemas, a gente também começa a se desafiar. Não dá para ser aquele profissional obsoleto, aquele profissional que não consegue lidar com ideias novas, ou pelo menos com novas sugestões. Não dá para ser aquela coisa extremamente enquadradinha, certinha, não tem. Se vai trabalhar com design thinking, você tem que ficar livre, leve, até a condição do workshop, viram como é? Quem convidar, em que momento deve fazer, a condução ela tem que ser leve também, não só aquela atividade de abertura do workshop para a ambientação dos participantes e para a quebra do gelo, né? Mas também na condução. Tem que ser algo dinâmico, divertido, criativo. Então, o segredo, na verdade, de um profissional que trabalha com design thinking, o sucesso dele é exatamente ele pensar fora da caixa. Certo? Então, nós temos todas essas ferramentas de prototipagem e, de repente, olha, aqui nada está pronto no design thinking. Tudo está sendo feito. Quem sabe se essa geração de vocês não vai trazer para nós novas descobertas de ferramentas de prototipagem? Já se imaginou assim, sendo um pesquisador de ferramentas de prototipagem? De repente você descobre uma outra. Nós estamos hoje desfrutando de informações construídas, geradas, de um grupo de pesquisadores que veio antes de nós. Mas quem disse que a gente não pode também ser os pesquisadores que as futuras gerações estarão utilizando aqui, ó, em sala de aula, ferramentas criadas por nós? Você tem que pensar grande. Eu sempre digo assim, ó, comece pequeno, mas pensando grande.
O problema é você querer começar grande sem ter os recursos. Não, comece pequeno, mas pensar grande eu posso. Eu posso pensar grande, porque eu sou grande, você é grande. Sabe por quê? Porque a nossa capacidade laboral, cognitiva, a nossa intelectualidade, o nosso cérebro é uma máquina fantástica e que a gente utiliza tão pouco. Lembra do campo o direito, a emoção, o esquerdo, o racional, todo o processo de design thinking, ele é gerado no lado direito, né, produzido ou estimulado pelo lado direito, mas aí quando chega na reta final da escolha da ideia, aí entra o lado racional, porque na criatividade, no campo das ideias, a gente não tem parâmetro, não tem limite, mas quando a gente vai pensar em um negócio, porque lembra que tem que trazer a nossa solução, ela tem que trazer resultados para a organização. Senão não é inovação, é o que mesmo? Isso, perfeito, uma invenção. Então, quando eu não posso, chego no momento de decidir, aí eu tenho que usar da razão para não estar investindo tempo em uma invenção e não numa inovação. Professora, como é que eu vou saber se eu criei, se foi o que eu criei é uma inovação ou é uma invenção? Olha, não espere ver os maus resultados, não. Por isso que a gente faz todas essas fases, para ir logo vendo se isso é uma inovação ou é uma invenção. Tanto é que a gente não termina o processo de design com essas 3 etapas, não. De imersão, ideação e prototipação. Ainda tem mais alguns detalhes que podem ser mais alguns autores consideram como mais 2 etapas, outros como 2 fases de um processo de design thinking, que é a validação e implementação, que nós vamos tratar sobre isso em nossa próxima aula. Então, prototipar não é acertar de primeira. Por favor, não esqueça disso. Prototipar não é acertar de primeira, não. Pelo contrário, é a possibilidade de errar antes do consumidor adquirir o nosso produto. É a possibilidade de errar antes da gente estar produzindo uma ideia ou uma solução que o nosso consumidor não queira comprá-la. Então, prototipar é você ter a coragem de correr riscos calculados. Às vezes a gente prototipa aquela ideia, leva para lá para validação e o consumidor diz, não, não é isso não. Porque não estava no campo das ideias, cada um interpreta do seu jeito. E a nossa interpretação, ela sofre interferência de nossas experiências anteriores, nosso estado emocional. Então, é bom materializar a minha ideia, para dizer, vem cá, aquilo que eu coletei na fase de imersão. Aí eu vou lá e digo, é isso mesmo que você está querendo, é dessa forma que você quer. Está aqui, ó, materializei a ideia. Está aqui, ó, é isso mesmo. A pessoa pode dizer, não, ou então, é isso, mas falta um itemzinho aqui. Ah, isso aqui poderia levantar mais um pouquinho. Ah, isso aqui você poderia retirar. Ah, então a gente vai prototipar e vai refinando. Se você disser assim, professora, a gente prototipou e chegou lá, a pessoa disse assim, não é nada disso. Ó, quando não é nada disso, é porque a gente não teve alguns cuidados nas outras fases. Porque a gente falha, mas não falha numa proporção assim tão grande. Que isso e muito mais nós vamos estudar na próxima aula. O que a gente deve fazer, ou ter cuidado, para a gente não estar prototipando uma ideia que não tem nada a ver com aquilo que foi pesquisado. Certo? É por isso que é um mundo fantástico, são idas e vindas, com muito aprendizado, com muita dedicação, com muito esforço. Mas eu sei que vocês vão se apaixonar por essa história de design thinking. E quem sabe meus netos, meus bisnetos estarão utilizando ferramentas criadas por vocês. Então, pessoal, olha, eu tenho que ir, né? Eu vou embora, eu sei. Vocês têm outras aulas fantásticas com meus colegas maravilhosos. E eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar aqui. E eu conto com vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar essas outras fases ou etapas de um processo que é a validação e implementação da nossa ideia, ok? Eu vou, mas eu volto, isso, porque se ninguém fizer, exatamente.
Desirê fará. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro.